E aí, terceiro ano, espero que esteja tudo tranquilo com vocês, espero que estejam bem, tá bom? Vamos dar continuidade justamente às nossas aulas, né, relacionadas aos nossos conteúdos de geografia. Estamos falando aí do continente asiático. Na aula passada eu terminei apontando algumas zonas climáticas, né, e falando um pouco sobre essa questão da formação cultural, econômica do país. Né? E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre umas determinadas zonas climáticas que existem dentro do continente asiático, né? E que contribuem justamente para a sua formação territorial, tá bom? Então vamos lá, como eu já falei para vocês, né? O continente asiático ele vai se destacar justamente pela sua questão territorial, né? Pela sua enorme extensão territorial, né? E aí a gente vai ter algumas zonas muito importante. A primeira delas, galera, é justamente as terras que estão na zona glacial ártica, tá bom? Depois você tem essa questão das terras na zona intertropical e a maior parte na zona temperada, né, do norte, né, que é entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Então são essas zonas climáticas que compõem justamente o continente asiático, galera. E aí você também tem essa questão da vegetação, né? A vegetação ela é formada justamente pela taiga, tá bom? E tô só dando os pontos e depois a gente vai abordar, né, ponto e ponto aí, tá bom? Pela tundra, tá bom? Pelos estepes, né, pelas prandárias, tá bom, galera? E pelas florestas equatoriais tropicais, beleza? Os principais mares que formam o continente asiático são o Mediterrâneo, o Egeu, né, o de Mármara, tá bom? O Mar Negro, o Mar Vermelho e o Mar Cáspio, tá bom, galera? E aí a gente tem essa questão da formação do clima no continente asiático, tá bom? Primeiro vamos abordar essa questão da continentalidade, né, que é um fato muito importante no continente asiático, justamente pelo seu tamanho, né? Então, esse clima ele está baseado nessa questão das montanhas, né, que impedem justamente que os ventos úmidos provenientes do oceano cheguem aos planaltos, né? E entre as montanhas, o que resulta na formação de alguns desertos como o Oriente Médio, né, o Turcomenistão, tá bom? O Uzbequistão, né, o Tibete, o Pamin e o Gobi, tá bom, galera? Então você tem aí essa questão. Você tem também dentro do continente asiático esse clima mediterrâneo, né, que possui aí aproximadamente uma estação seca no verão, né, e outra bastante chuvosa no inverno, né? Essa precipitação ela varia de 200 a 1000, tá bom? Lá no continente asiático. As vegetações existentes no continente asiático, né, as vegetações mediterrâneas, ocorrem justamente nas bordas do Mar Mediterrâneo, do Mar Egeu e do Mar Negro. Beleza, galera? E aí, como eu falei para vocês, lembra que eu falei que a gente ia abordar um por um? E agora a gente vai começar, né? A primeira vegetação que a gente vai trabalhar dentro do continente asiático é essa questão dos estepes ou pradarias, tá bom, galera? É um clima que apresenta invernos frios e verões moderados, não tão quentes, tá bom? Tem uma temperatura de aproximadamente de menos 5 a 18 graus, beleza? Possui uma vegetação herbicácea, né, e arbustiva, tá bom? As padarias russas, né, geralmente são extremamente verdes, porém nas regiões mais centrais, né, onde o clima varia, que vai do semiárido ao deserto, esses estepes, né, essa vegetação, ela é seca. É bom lembrar, galera, que o clima lá é muito variado, justamente pela questão do território, né, pela questão territorial do continente asiático. Tá bom? Outro ponto também, galera, é o clima de monções, tá bom? Tem uma grande quantidade de chuva durante o verão, beleza? Né? Durante o inverno, longo períodos de seca, olha só que contradição, né? Este clima, ele é extremamente peculiar nas regiões asiáticas e é conhecido pelas grandes enchentes que causa durante o verão, beleza? Então, para vocês ficarem aí ligados. E você tem o bioma tundra, tá bom?
que é também e o bioma taiga, tá bom? Então, o bioma truda, galera, né, é uma vegetação composta por epicáceas, musgos e líquens, né? Olha só. A fauna, ela é extremamente composta por renas, lobos, raposas e aves, tá bom? Então, isso aí você encontra no bioma tundra, tá bom? Já no bioma taiga, né, você tem essa questão das as coníferas, né, que predominam justamente na floresta de taiga, são árvores perennifólias, tá bom? Caducifólias ou caducas, pois perdem as suas folhas durante o ano. Durante todo o ano elas ficam lá perdendo suas folhas. São exploradas na construção civil e na produção do papel, tá bom? E a fauna é composta por ursos, cervos, lobos e raposas, tá bom, galera? Então são aí resultados de alguns biomas, né, existentes no continente asiático. A Ásia, galera, se encontra justamente nas zonas intertropical, né, uma temperatura norte e glacial ártica da Terra. Com isso, ela apresenta os seguintes climas, né? Você tem um clima glacial ártico, tá bom? Você tem um clima temperado do norte e você tem um clima intertropical, né? E apresenta alguns biomas também, mas aí, galera, a gente vai tratar isso na próxima aula, tá bom? Terceiro ano, fui e até mais.